Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores e que vos gosta de fazer companhia em mais um episódio. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um destes nossos episódios com os meus bons amigos, Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva! Ora, o nosso episódio de hoje será sobre um tópico muito techy. Todos já vimos jogos com miniaturas e até outros componentes assim mais XPTO. Isso já é perfeitamente normal, não é? Todos já estamos habituados. Mas há malta que leva a coisa assim a um nível ainda mais à frente e cria os seus próprios componentes e extras para os seus jogos. Imprime-os em 3D em casa e acreditem, há imensa coisa que dá para fazer neste espaço do do-it-yourself dos jogos de tabuleiro. Como é um tópico novo e emergente, a equipa pediu ajuda a um incrível convidado que já vai muito lançado neste mundo das impressões 3D. Ele é um ávido jogador de jogos de tabuleiro, youtuber muito conhecido e uma incrível pessoa. Estou, claro, a falar-vos do João Pimentel, do canal É a Tua Vez. João, muito obrigado por te juntares a nós neste nosso humilde cantinho de conversa, João. Olá, boa noite. Epá, esta intro deixou-me descalço completamente. Há alguma mentira? Mas, ui. Não, de facto, com essa apresentação eu sou uma pessoa completamente multifacetada, já reparaste? É verdade. Jogador, impressoras 3D. Completamente. E, sem dúvida, vai ser uma conversa que estamos todos bastante curiosos de ter. Para vocês que estão aí em casa, se ainda não conhecem o canal É a Tua Vez, então é a tua vez de o conheceres, não tenhas dúvidas. Nós ajudamos-te, não te preocupes. Tens o link na descrição aqui do episódio, é só clicares no link e chegas logo ao YouTube do João Pimentel e podes seguir todo o trabalho dele. Pá, não se vão arrepender. Falando sobre impressão 3D e jogos de tabuleiro, não é? Que era o que nos traz cá hoje. E se calhar começando assim mesmo pelo início, João, e para quem possa se calhar até não conhecer o que é isto das impressões 3D, como é que tu conheceste? Por onde é que tu começaste? O que é que te puxou pessoalmente que te motivou, no fundo, para pegares neste mundo tão novo no início? Tu já vais há algum tempo, por isso nessa altura ainda era mais novo. Eu sou um informático de raiz, pá, desde miúdo que sempre gostei muito de engenhocas. Pronto, e estas engenhocas fizeram-me virar para este tipo de atividade, às vezes mais do do-it-yourself, né? Que é fazer aquilo que eu quero, faço eu. Como curiosidade, até vos digo o seguinte, apesar de eu, nesta altura, ser engenheiro informático, eu quando deixo de dar mais novo, é onde deixo de dar mecanotecnia, andava na área de mecânica. Okay. Na área de mecânica. Mas depois a coisa não resultou lá muito bem e acabei por me apaixonar pelos computadores. E pronto, e vai daí a computadores e com esta evolução de, a uma determinada altura, as impressoras 3D começarem a ficar ao alcance do mais pequenino, né? Massificaram-se e começaram a ser comercializadas e até com preços até acessíveis. Uhum. Despertou-me bastante curiosidade e acabei por adquirir uma das impressoras, que na altura aquilo foi um preço até fantástico. Mas também nunca imaginava que depois fosse tão trabalhoso, porque inicialmente isto não é tão simples quanto parece. Também não é muito complicado. Já agora uma ressalvazinha. Eu por acaso, na altura em que adquiri a minha impressora 3D, eu criei um canal de YouTube que tem lá um vídeo que fez maravilhas, que chama-se Pi Dimensões, porque eu na escola era conhecido pelo Pi, porque gostava muito de matemática e é a abreviatura de Pimentel. E o pessoal tratava-me o Pi, ainda há muita gente hoje que me trata pelo Pi. Ó Pi. Mesmo os meus colegas de trabalho me conhecem pelo Pi. E então, isto de facto, eu queria fazer ali uma coisa extraordinária, acabei por não fazer porque não tenho tempo e quis mais dar atenção ou é a tua vez. Mas está lá um vídeo. Portanto, há um canal chamado Pi Dimensões. Tem lá um vídeo muito giro, uma coisa muito interessante. E eu digo isto porque muita gente disse: epá, porque é que não fizeste mais coisas? Aquilo está um espetáculo. E onde eu descrevo toda esta introdução e até são as dicas de se queres comprar uma impressora 3D, prepara-te para isto e isto. Está lá nesse vídeo.
Portanto, é Eu aquilo que a gente vai falar hoje. Eu acho, curiosamente, que acho que vi esse vídeo teu a explicares como é que montaste ou quais são os tipos de impressoras que existem, o que fazer na compra. Eu acho que me lembro de um vídeo desse, Sim, mas pensei sim, que sim. estava no canal aí a tua vez. Não reparei que estava noutro canal. Olha, Está muito no fixe. P-Dimensões. As Pronto, coisas... e foi isso, foi aí que eu cheguei. E também teve a ver com esta ligação com os jogos de tabuleiro. Eu tenho muitos componentes, joguinhos de miniaturas que estão pintados. Que eu adoro pintar aquilo. E tenho todo o cuidado, tenho um estojo completíssimo de pintura e faço aquilo tudo. Mas depois, e com o alcance da impressora 3D, comecei a ver, se calhar adquirindo uma impressora eu vou conseguir melhorar alguns dos jogos e ter, digamos, outro atrativo, né? Às vezes até mesmo a questão da organização do próprio jogo, eu gosto de ter as coisinhas todas direitinhas dentro da caixa e tudo mais, não ter lá aqueles sacos à solta. E pronto, foi isso principalmente que me fez adquirir a impressora 3D. Esse foi o início, digamos. Já foi 2018, mais ou menos, em novembro. Foi outubro, novembro de 2018 que eu comprei a impressora Vai fazer 3 anos. 3D. Está farta de queimar. Muito bom. E lá em casa, principalmente, estou a imaginar o César. Se vocês ouvirem com atenção, vou conseguir ouvir eles antes. O João Pimentel a falar também de pintura de miniaturas e de um momento para o outro, o César e o Ricardo Jesus. Estou a imaginar os dois. O Ricardo foi quem veio falar connosco sobre pintar miniaturas, por isso já temos aqui uma menção a pintura de miniaturas e ainda não começamos a falar do 3D. A pintura de miniaturas já começou há muito, mas já muito mais tempo. Muito bom. Ui. Não, mas repara, as duas coisas acabam por estar relacionadas, não é? Porque quando tu acabas as miniaturas que já tinhas dos teus jogos, portanto, quando acabas de as pintar, começas a fazer as tuas próprias miniaturas para depois pintares mais. Portanto, isto acaba por ser assim uma coisa mais, não é? Mas então, não é? vamos nunca acaba. Nunca acaba. E acaba as miniaturas, tens mais um componente, mais um bocadinho, mais não sei o quê, e tens sempre trabalho. Fazer mais uma ceninha. Exatamente. Mas então, olha, imagino que para muita gente que está em casa, se calhar, pronto, isto parece assim uma coisa um bocado alien, ok? Um bocado fora, tipo, isto vai ser mesmo muito difícil. Tu próprio disseste, não é assim tão difícil quanto parece, mas por onde começar? Eu sei que começar pelo P-Dimensões é sem dúvida um bom sítio para começar, mas para quem nos está a ouvir, o que é que são os grandes primeiros passos que tu deste ou que tu recomendavas? Se calhar não os que tu deste, o que tu darias hoje se tivesses que começar agora? Bem, aqui como introdução há um fator principal que é a escolha da impressora, não é? Porque há dois tipos de impressoras, fazendo aqui a ligação direta entre logo jogos de tabuleiro e impressão 3D. Ok? Portanto, a impressão 3D tem aqui 2 ou 3 nuances que fazem com que a pessoa possa derivar ou para um tipo de impressora ou para outro. Eu vou fazer assim uma coisa genérica. Existe principalmente impressoras de resina e impressoras de filamento. Portanto, que são vulgo utilização do PLA, do ABS, de uma série de componentes, mas o mais comum é usar o PLA. Portanto, impressoras de resina e impressoras que usam o PLA. E a pessoa que entrando neste mundo 3D, quer dizer, as duas custam basicamente o mesmo preço, andará à volta dos 200 euros cada impressora. E tem que tomar aqui logo uma decisão importante. Ou comprar as duas, está decidido. É all-in. Claro. Onde é que isto começa? Isto começa pelo facto de a impressora de resina é uma impressora com uma área de impressão muito mais pequena, mas com uma resolução muito maior. Portanto, a impressora de resina permite fazer componentes pequenos com muito mais detalhe. As miniaturas, por exemplo. As miniaturas, exatamente. As miniaturas é tudo em resina, quase. Pronto. A impressora, vamos lhe chamar de PLA, permite imprimir áreas muito maiores, mas talvez o detalhe deixe um bocadinho a desejar. Mesmo indo ao potencial máximo de que a impressora possa fazer, algumas miniaturas não ficam com um detalhe perfeito. Aqui é a opção de tomar. Eu, por acaso, tomei a opção de ter a impressora PLA porque eu acho que mesmo... Agora, ultimamente, as coisas já melhoraram, porque na altura, mesmo as impressoras de resina, as figurinhas não ficavam lá muito bem. Quando saem da impressora, precisam de um tratamento extra, têm alguns produtos tóxicos, é um pouco mais complexo.
Na impressora de PLA o processo é muito mais simples. A peça sai da impressora e poderá haver ali um recorte ou outro por causa de uma questão dos suportes que a peça precisa, né? E aí, como achei que era muito mais prático e direto, eu optei pela impressora PLA. Essa, digamos, foi a minha opção. Não quero dizer que um dia destes não vá para uma impressora de resina, mas pronto. Fica em aberto. Obrigado, João, pela partilha. É realmente, só acrescentando aí, depois, para quem nos está a ouvir, isto é realmente a grande decisão. Eu ainda não comprei, estou nessa fase, estou indeciso entre as duas já agora, entre ir para a resina e fazer algumas peças assim mais em detalhe, mas depois tens exatamente o problema que precisas de um acessório ao lado para depois fazer o pós da resina para aquilo ficar bonito, porque senão fica horrível, fica o detalhe que tem, ok, é porreiro do ponto de vista de detalhe, mas depois de textura e tudo não está porreiro e não consegues sem aquelas outra maquineta ao lado para fazer aquilo que é um químicozito que leva por baixo, depois a eletrólise levanta aquilo tudo, faz uma fumaraçazita e aquilo fica uma figura incrível, mas pronto, mas tens que ter dois equipamentos e não é só um, é uma chatice. Mas é realmente uma boa partilha. Miguel, e do teu lado, começando se calhar por ti, o que é que tu vês aqui dos componentes 3D e de fazer as coisas em casa? Eu sei que tu já fizeste algumas coisas em casa que não foram impressas 3D, que eu já vi alguns inserts e tudo homemade. Confessa, como é que... Agora o próximo passo é impressão 3D. Contam. E inserts não contam porque isso vem de uma coisa que eu até nem era muito boa na escola, que era trabalhos manuais. E eu, a sério, eu era praticamente uma nódoa a trabalhos manuais e vá-se lá perceber, eu a cortar retângulos de esferovite, quer dizer, não é esferovite, é aquele material de capa-line, eu até me safo. Mas pronto, mas isso é inserts. Em questão de impressoras 3D, eu estou um bocadinho como estava no episódio da pintura de miniaturas, ou seja, eu estou aqui para aprender o que o João quiser explicar. Mas já percebi que vou olhar para o Pidimensões e vou começar por aí. Não, a sério, estou mesmo a falar a sério. Porque a impressão 3D, por acaso, é uma coisa que eu também já olhei ali pelo cantinho do olho e fiquei a pensar, isto se calhar é giro. Só que depois há toda uma série de perguntas e há toda uma série de venham elas. Que pronto. Uma das quais era realmente a impressora, mas já percebi que, para além dos, 34 tipos de impressão 3D que há. Já fiquei aqui com uma ideia agora com esta explicação do João. Muito obrigado, João. Depois tenho outras dúvidas que eu, entretanto, depois eu posso perguntar. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante e que eu gostava de experimentar e gostava mesmo de comprar uma impressora 3D e de fazer aqui umas coisas um bocadinho mais bonitas, aqui uns componentes um bocadinho mais bonitos para alguns dos jogos, ou assim. Boa. Eu estou a ver ali o Bruno também bastante curioso. Conta, Bruno, o que vai na tua cabeça? Olha, em relação a este tema, eu posso dizer que ainda não adquiri nada que tenha a ver com componentes impressos com impressoras 3D, mas isto, quando ainda não era muito popularizado, eu lembro-me que eu comprei o Terraforming Mars. E isso deve ser um daqueles jogos que mais pende para esse tipo de necessidades, que tem a ver com os player boards. E eu lembro-me, quando isto ainda não era muito popular, de tentar procurar alguém que fizesse esses player boards e queria saber o preço. Eu lembro que na altura o preço de 4 player boards era 1 ou 2 jogos. Portanto, eu pus a coisa na caixa, arrumei para o saco e não, esqueci a ideia. No entanto, as coisas entretanto mudaram, não é? Eu também já tive interesse em pesquisar um bocadinho mais sobre as impressoras, não ao nível de detalhe técnico, agora o João estava a falar e realmente já estou a aprender. Eu não fazia ideia dessas diferenças. Eu olho mais para o preço porque, para mim, não é pelas miniaturas, quanto muito serviria para melhorar alguns componentes e, como o João já falou, arrumação, inserts. Eu não vou dizer que sou maníaco, nem sou obcecado por isso, mas não gosto que aquilo esteja a chocalhar, não gosto de coisas assim fora do sítio e sobretudo com as minhas livros, quando não cabem, só houver coisas que sejam customizadas, e eu acredito que isso seja possível, apesar de eu saber que há um site que é o Thingiverse, não sei se estou a dizer bem, isso mesmo. Que é quase como o Board Game Geek dos componentes 3D, né?
Portanto, para mim essa experiência ainda é mais de curiosidade, de ver de fora e tentar perceber o potencial que isto poderá trazer. E para quem está agora a enverdar pela questão dos protótipos, eu acho que isso pode dar muito jeito fazeres tu os teus próprios componentes. Portanto, o meu interesse também está um pouco nesse sentido. Bom ponto. Não sei, João, se a tua opinião de melhoramento de jogos com componentes 3D ou até mesmo criação de protótipos usando isto, também já envergaste muito por isso? O que é que tens visto? Olha, eu antes de avançar por aí, há 2 ou 3 pormenores que convém também esclarecer, porque que são aquelas notas introdutórias. Por exemplo, quando comprarem uma impressora 3D, não estejam à espera que aquilo, quando mandem imprimir, que saia logo, como se fosse uma impressora convencional. Não é? É verdade. Pronto, a impressora 3D, de facto, tem os seus tempos. Há pecinhas que podem demorar 10, 12 minutos e há pecinhas que podem demorar horas a fazer. Portanto, eu digo-vos, por exemplo, que um conjunto de 8 tiles do Terraforming Mars a 2 cores, depois eu já explico este procedimento, a 2 cores é coisa para demorar umas 6 a 8 horas a construir, a fazer. 8 tiles. Reparem, estou a falar num trabalho já com algum detalhe. Certo. Porque nós, assim como podemos ter o draft na impressão convencional, nós também podemos, na impressora 3D, fazer uma peça draft, não é? Só para termos uma noção da dimensão, de onde é que as linhas vão ter, de como é que aquilo vai ficar, os suportes, que é um fator muito importante na impressão 3D, são os suportes, porque a impressora não imprime no ar. Se tivermos uma peça em L, onde temos um eixo vertical e uma linha horizontal, ou temos o cuidado por essa linha horizontal logo na base, porque se a pusermos na parte de cima vamos ter uns suportes que a impressora não imprime no ar. Portanto, chama-se isso os suportes, que é uma coisa que depois de impresso a gente elimina da peça para podermos ter. Por exemplo, reparem, outro exemplo, uma miniatura que tenha uma arma. Normalmente a miniatura está de pé e tem a arma na mão, mas por baixo da arma não está nada. Se a gente mandar imprimir aquilo diretamente, nós não temos que ter o cuidado de pôr um suporte por baixo da arma, porque a impressora, quando chega àquela altura, começa a imprimir e o filamento cai por aí abaixo e não imprime nada. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito quando se faz este tipo de peças. Mais naturalmente que o software tem avançado muito, tem andado muito, evoluindo muito, e nesta altura ele quase que automaticamente já nos aconselha onde é que é para fazer os suportes. Okay? Mas estávamos no tempo. Portanto, o tempo será sempre muito relativo em relação àquilo que a gente queira fazer, mas demora. Para ficar bem, vai demorar. O que é preciso comprar? O que é preciso comprar é só a impressora 3D. Repare, aquilo vem praticamente como um kit. Há vários kits de montagem, há uns que vêm tipo 4 peças, em caixas de 4 peças tipo IKEA. Há outros que compras, já vem a caixa feita, traz tudo lá, é só tirar as fita-colas e pôr aquilo a imprimir, paga-se, naturalmente, que isso já paga. Bem calibrado, não é? Bem calibrado de fábrica, no fundo. Não é? E há até 3 ou 4 amigalhaços em Portugal que, mesmo que compres uma com kit, podes mandar para ele monta-te aquilo tudo direitinho e manda-te para casa já construído e ele cobra um pouco por isso. Há malta que faz isso. Ok. Malta porreira. Porque não é que aquilo tenha muito calibração especial ou específica quando se faz a montagem. Desde que siga as instruções e se faça com cuidado, aquilo fica tudo direitinho. Não é assim coisa de muito... Acho que o erro que eu tenho lido mais comum é a malta se esquecer como é que nivelar, tem que estar mesmo nivelado. Exatamente. E de vez em quando a mesa não está nivelada, então claro. Tendo uma mesa torta vai imprimir torto, não é? Sim. A mesa é onde tudo vai assentar. Naturalmente que se a base não ficar bem feita, o objeto acaba por não ir perdendo, ao longo da sua construção, vai perdendo o formato, né? Fica um pouco torto ou fica desalinhado, né? E a base em si fica sem piada. Por exemplo, olha, um dos componentes que eu mais costumo imprimir são moedas. Os jogos de tabuleiro trazem aquelas moedas em cartão. E é uma diferença nós estarmos a jogar com moedas de plástico. Lá está, aqui já estamos a melhorar a experiência de jogo e bastante, digo-vos só. Nada como a gente estar a bater uma moedinha na mesa para enervar o adversário. Lembrar-me do Splendor. Exatamente, do Splendor. Do que estar com meia dúzia de coisinhas de cartão, estar ali a atirar, não é? Olha, há um jogo que é o Everdell. O Everdell, com moedas, já viram que aquilo traz tudo perfeitinho e depois estás com moedas de cartão? Sim, por amor de Deus,
E aqui ainda por cima são moedas de não custa nada termos moedas em plástico. Fica completamente... Os outros componentes todos estão muito fixe. As madeirinhas, as borrachinhas dos mirtilos e tudo. E depois, com as moedas, pronto, complementa, né? Complementa o jogo. E João, já agora, e em relação às dimensões, o que é que nós podemos esperar em termos de dimensão para uma impressora 3D? Tem espaço? Não tem em casa? É que eu vou ao Google ver imagens, há uns parecem uma cápsula do tempo e há outras parecem uma coisa mini. Portanto... Não, olha, falando há dimensões e há um outro pormenor que eu vou agora acrescentar. Portanto, as dimensões, aquilo ocupa aproximadamente 50 por 50, em termos de 50 por 50, e depois a altura pode ir um bocadinho até aos 70 centímetros. Desde que tenhas um espaço mais ou menos desse tamanho, uma pequena bancada, consegues lá ter. Há um pormenor que muita gente depois fica decepcionado quando compra a impressora 3D, que é o ruído. Ora bem, as impressoras mais básicas, aquelas mais acessíveis, e quem se vai aventurar, aconselho a começar por aí, não vai comprar logo uma super impressora e depois não sabe tirar proveito dela 100%. E como estas impressoras eu já vi aí há tempos a 130 euros, a 150 euros, para o objeto que acho que não é um objeto que não está com um preço muito caro, mas estas impressoras trazem uns controladores que fazem muito ruído. Pronto, há um kitzinho à venda na Amazon e noutros sítios que depois podemos, digamos, fazer um upgrade. Faz logo um upgrade. Ou então, com um extra, que são 30 euros, tirar a controladora que vem de fábrica e acrescentar uma controladora um pouquinho mais avançada, que já traz os controladores completamente silenciosos. Nós até notamos, parece que a impressora desliza, porque com a outra ouvimos muita gente não estava à espera que isso fosse acontecer, então compraram impressoras 3D e depois ficaram um pouco decepcionadas por aquilo que faz um barulhão. É verdade. Demora 8 horas, queres ir dormir enquanto aquilo está a trabalhar e não dormes. Isso depois isso. Tem que estar num sítio mais isolado. Portanto, as dimensões são essas, 50 por 50. Naturalmente, há impressoras maiores, há kits também que podem pegar nestas e acrescentá-las, mas o standard são 50 por 50, com 70 de altura, um pequeno cubículo desse tamanho, já consegue ser. O outro fator é, de facto, o fator ruído, não é? Portanto, que de fábrica elas trazem... Saiu agora recentemente um modelo que a mais comum é a Ender 3. E saiu agora a Ender 3 V2. Okay. Tem ali esteticamente mudou um bocadinho e tal, tem um visor mais bonito, mas a gente nos interessa é que aquilo funcione, né? Mas pronto. E já traz também uma controladora que é silenciosa. Pronto, tem logo essa vantagem. Portanto, contem com isso. Hein? Se comprarem uma impressora barata, pode fazer excelentes trabalhos, mas tem que ser num sítio que depois vocês possam deixá-la lá estar a trabalhar. A maior parte delas também já trazem um pormenor a ter em conta, que é o resume printing. Ou seja, caso vocês estejam a imprimir uma peça de 6, 8 horas, já imprimir peças de 24 horas, se falhar a energia, mesmo tendo em conta que possam ter algum UPS, ela no corte da energia para, e depois quando voltar a energia, ela pergunta-nos se nós queremos fazer um resume do que estávamos a fazer, e ela continua a imprimir do sítio onde estava. Ok. Falta só um pormenor já agora, só para complementar, que é o material a utilizar. Aqui o material a utilizar é só um, é PLA. Há vários, né? Eu referi-me a PLA como sendo o mais genérico, que é o que quase toda a gente utiliza, porque há o ABS, há o PTEG, há mais uma série deles. Eu utilizo o PLA porque é comum, quer dizer, normalmente são peças, são os bobinos, trazem entre 700 gramas, 800 gramas, 1 kg, até 2 kg. Custam sempre à volta de entre 15 a 20 euros. De vez em quando aparecem umas promoções espetaculares, 10 kg a 6 euros cada um. Digamos que é uma questão de estarmos atentos ao mercado. Pronto, mas a bobina é necessária, e se queremos ter várias cores, normalmente cada bobina só traz uma cor. Há que ter isso em conta com os outros trabalhos que vamos fazendo, não é? Isso é importante, porque olhando para a minha impressora normal, e que eu comprei a um preço espetacular, é uma grande impressora, mas eu já gastei o valor da impressora só em tinteiros. Portanto, quando tu me falas em termos de consumíveis, acho que também é importante perceber se tu compras uma barata, se vais gastar mais, ou isso não influencia. Eu também não faço ideia de quanto durará uma bobina, não faço ideia. Como é que... o próprio, quando tu estás a fazer uma peça, o próprio programa, e ainda não chegamos aí, mas pronto, o próprio programa vai-te logo dando uma noção disso. As peças
gastam muito pouco. Aquilo traz 1 kg, mas 1 kg chega, dá para fazer... Epá, não consigo enumerar. Não fazia ideia. A quantidade de componentes que se conseguem fazer com 1 kg. Lá está. Tem a ver também com o tal pormenor, definição. Se puseres muita definição, ele demora um bocadinho mais a imprimir, naturalmente vai gastar mais. Mas Certo. o que gasta são gramas. São gramas. Faz sentido, Portanto, sim. cada Pois. pecinha do Terraforming Mars acho que pesa 16 gramas. Que é o peso, até o peso chegares de, a 1 quilo. de um chip de póquer, né? Os chip de póquer profissionais são 16 a 20 gramas, acho eu, né? E é aquela a peça. Porque depois o que é que aqui também pode influenciar? É o enchimento. A peça por dentro mais oca. pode ser oca ou pode ter algum tipo de preenchimento. E isso também vai dar peso e também vai gastar mais material. Ok. Certo. Pronto. Mas isso é o passo a seguir que a gente já vai... Sim. E estes consumíveis são adquiridos em lojas de retalho ou tem que ser Não. aqui nas online, internets? não é? Compras Há venda online por assim. todo lado. Em Portugal temos uma série de casas especializadas já comestível, com cheiro a fruta. Depois já ouvi falar disso. Sim, comestível, com cheiros, com aromas, texturizadas com madeira, mármore, cobre, metal, a imitar, é plástico, mas tem um toquezinho de metal aí, temos que ter a impressora muito bem calibrada para ser ali perfeitinho e fica quase, parece que é metal a peça que ali está. Portanto, e há à venda várias lojas em Portugal que têm este tipo de componentes. Não fazia ideia. Eu ia ainda um bocadinho mais atrás, que é, então está bem, e se eu quiser comprar a impressora? Não é? Onde é que vais comprar? Sim, Também sim. nas mesmas lojas, felizmente. Ah, não é? certo, mas... Há em Portugal uma empresa especializada em impressoras 3D, mas de facto o preço é um bocadinho acima da média. No entanto, a impressora de facto tem muita qualidade, mesmo muita qualidade. E já vem com aquela caixinha de insonorização e tudo, eles têm aquilo tudo muito cuidado. Ora, naturalmente que se a gente, as lojas comuns, o Banggood, o AliExpress, o Amazon, fazem altíssimas promoções e conseguem ter esta vulgo Ender 3 a preços que é uma questão de estar atento. Às vezes está lá 120 euros, está em pessoa e está cá de um dia para o outro, logo ali. É? A própria Enders também tem uma loja online deles e também Sim, vendem. sim, De vez em quando ainda fazem umas promoçõesitas, mas tipicamente estas lojas conseguem, não é? O seu peso e volume consegue sempre fazer umas promoções de vez em quando melhor que a marca. Pois, a Creality, eles também costumam ter umas promoções, mas terem atenção que eles põem lá a dizer se aquela promoção é de envio para a Europa ou não. Claro, Às vezes temos que ter exato. esse cuidado, senão depois, pumba, taxas e não nos compensa o que ganhamos Claro. na promoção, não é? Depois depende de onde é que é o armazém que eles estão a fazer promoção, Claro. no fundo. Mas é verdade, é verdade. E eu gostei, por acaso não sabia desses tipos de filamentos já novos com... os de comestíveis, por acaso já tinha ouvido falar, que também já é uma coisa que anda... Isto continua a ser estranho para mim. É. Mas os de metal e tudo, não fazia ideia. Isso depois também deve ter muito a ver depois com as temperaturas, não é? Tens que andar, é outro cuidado que as pessoas têm que ter, Sim. aqueles settings todos, não é? Como é que eu vou fazer? Tempo de impressão, já estavas a falar, não é? A resolução, mas outra coisa é a temperatura que tu pões no bico que está a derreter o filamento, não é? Isso também não é tão complicado quanto parece. Ok. Passemos então à fase do software. Sim. Nós, para imprimirmos uma peça em 3D, para além de podermos utilizar um vulgo CAD, existem até duas aplicações online que são as que eu mais uso, que é o Tinkercad ou o Fusion 360. São as duas gratuitas e nós podemos nelas utilizar para desenhar as peças que a gente quer. Reparem, para desenhar uma caixinha para pôr as cartas, aquilo é extremamente fácil de fazer, não é? Aquilo é um paralelepípedo, só temos que saber as dimensões. Exato. Não é assim nada de muito complexo. Não é preciso estarmos a ir buscar uma coisa pré-feita. Até podemos fazer à medida, porque às vezes com os livros não cabem e depois a quantidade de cartas que são, fazemos logo ao tamanho Portanto, é uma coisa que basta perder 10 minutos a ver 2 ou 3 vídeos no YouTube, sabemos logo como é que no Fusion se faz uma caixa ou no Tinkercad como é que se faz uma caixa. Portanto, é uma coisa extremamente simples. Portanto, primeiro temos que ter a peça, ou então ir ao tal Thingiverse, que é de facto o BGG do 3D, e eles têm lá coisas feitas com diferentes dimensões, tamanhos, medidas, o que é que seja. Todo... Sim, Portanto, muita coisa já. Começar por aí, pegar na peça. Normalmente essa peça dá origem a um ficheiro no formato STL. Portanto, o STL é um formato de ficheiro que tem que passar por um outro software que é um fatiador. Portanto, nós temos a peça 3D. Está feito?
temos a peça 3D. Temos que arranjar maneira de a exportar para este STL. Porque o nosso fatiador, o software que vai pegar na peça para cortar as fatiazinhas, fazer a impressão de cada... O fatiador, o mais conhecido e que é gratuito e mais vulgar, é o Cura. Esse software vai pegar nesse STL e repara, e aqui é que vamos falar na tal simplicidade. Quando compramos um rolo PLA, vem no rolo lá a dizer temperatura 60 na mesa, aconselhável entre 180 a 200 para derreter. Okay. Então nós podemos, no próprio Cura, pôr lá logo, olha, ponho lá a dizer o tipo de material. O castanho que eu comprei é de 60 por 200 graus. Quando eu mando imprimir, se eu disser que ali é castanho, ele automaticamente, quando mandar para a impressora, já manda aquelas temperaturas. Portanto, não é assim muito complicado. É só uma questão, às vezes, de há malta que não tem cuidado. Põe aquilo sempre com a mesma temperatura e está a seguir. Mas eu, por acaso, não. Tenho o pormenor de, quando compro um PLA que seja de uma marca diferente, vou lá ao programa, ponho lá a dizer, olha, marca tal, é com 50 na cama e tantos na temperatura de funcionamento. E às vezes faço um teste, não me resulta muito bem, ponho mais 5 graus, já resulta melhor, vou lá e acrescento isso. Pronto, okay. Né? E assim acaba por a coisa estar sempre mais ou menos alinhada e não é assim muito complicada. Portanto, ficheiro STL, do STL passamos para o fatiador faz o respectivo corte, onde podemos escolher a definição que queremos, quantos milímetros queremos de altura de cada camada, os tais suportes, que há peças que precisam de ter apoios para que portanto, o PLA consiga imprimir e consiga construir por aí cima a torre que a gente queira. Portanto, digamos uma coisinha mais avançada, que é ao fim de X camadas, dar indicação à impressora, para aí que eu vou lá trocar o filamento e vou pôr outro, que é para podermos imprimir com diferentes cores. As pecinhas do Terraform Mars ficam giras se forem impressas. A base hexagonal com uma cor e depois quando começa o edifíciozinho ser de outra. A base hexagonal, por exemplo, com um castanho, terra, não é? E depois o edifício ou branco, ou metalizado, ou o que é que seja. E fica giro, fica assim que fica com o aspecto. Fica, por exemplo, as árvores, a base castanha e as arvorezinhas a verde. Pronto. É diferente do que ter só uma peça ali monocolorida. Muito bom, muito. Eu estou a ver os olhinhos do Miguel a brilhar, a levantar isso a pensar, olha, o meu Terraforming Mars afinal vai ficar bonito. O meu é isso. Ele que adora. O meu então fica espetacular. Ele não gosta de Terraforming Mars. Nós pegamos com ele bastante, que ele no último de vez em quando a gente vai lá só para picar um mas eu assumo que o Terraforming Mars com os componentes 3D fica mais bonito. Estás a ver? Fica. Estás a ver, João? Afinal, convenceste aqui o Miguel. Não. O que não quer dizer que eu vá jogar já a seguir. Só quer dizer é teimoso, que homem. fica mais bonito. Fica mais bonito. Muito Falta bom. então o passo final, que é, de facto, o que esse fatiador faz é cria um ficheiro G-code. Portanto, com extensão G-code. Portanto, ou seja, o G-code é um scripting, são linhas seguidas de comandos a dizer do ponto tal para o ponto tal, do ponto tal para o ponto tal, sempre assim. Tem um cabeçalho de inicialização da própria impressora e depois tem por aí adiante todas as coordenadas que ele vai dando para a impressora imprimir. Esse ficheiro G-code é o ficheiro que nós colocamos na impressora. Portanto, aqui não há, reparem, nós estamos habituados a ver, também é possível ver isso, mas quase ninguém faz assim. É possível termos a impressora 3D ligada ao computador e mandar imprimir, como se fosse uma coisa normal. Mas vocês imaginem o spool, a quantidade de informação que está a ser enviada e temos que ter o computador sempre disponível enquanto aquilo está a imprimir. Porque ele vai enviando aquilo por camadas, não é? Yeah. E o computador está sempre ali ao lado e está sempre a enviar a informação. Portanto, estamos muito mais sujeitos a que haja um crash no computador, porque por qualquer que seja o motivo, crashamos a nossa impressão, do que pegar nessa informação, seja por uma pen, um cartão SD, também já via wireless, mandar para a impressora e ela depois damos a ordem de impressão lá na impressora. E aí já não temos nenhuma dependência. Ela está a ler o cartão ou a pen USB ou o que ficou armazenado na memória para começar a imprimir. Parece complexo, mas não é. Temos o ficheiro STL do STL, fatiamos com o que queremos, os parâmetros que queremos e temos o G-code que metemos na impressora. Portanto, são estes os passos que temos que fazer para imprimir a 3D. Opa, João, o meu lado geek está tipo aos pulos, estás a perceber? O elemento principal aqui é o software, mas digo-vos só uma coisa. É tão simples que 15 minutos, olham para o programa, o programa mete-nos a peça, digamos, num rendering quase real,
nós fazemos o fatiamento e depois temos uma visão prévia até do percurso que a cabeça da impressora vai fazer para sabermos o que é que vai acontecer quando estiver a imprimir. Temos quase que uma amostragem, o what you see, what you get, né? Daquilo que vai sair na impressora, nós conseguimos ver ali no software. É uma coisa simples. Muito bom. Espetáculo. Passando agora, se calhar, também para que tipo de componentes é que vocês todos, e vou começar pelo João, como é evidente, é que vê a serem impressos em casa. Que as pessoas, hoje em dia, veem... Já falamos das moedas, não é? Já falaste de alguns, das moedas e dos componentes de Terraforming Mars, que o Miguel já vai começar a gostar de jogar. Mas que tipo de componentes é que tu vês a ser impressos, João? Olha, vamos agora esquecer. Não existem jogos de tabuleiro. Ok. Pronto. Já é mais, então. Estamos num universo irreal, porque os jogos de tabuleiro é que é o real, né? Ok. Olha, desde suportes para pendurar quadros, calços para pôr nas portas, para as portas não baterem, os jarrinhos para pôr as flores, puzzles interessantíssimos, brincadeiras interessantíssimas que se podem fazer. Suportes para torneiras, o próprio rotativo da torneira que se consegue fazer. Olha, uma coisa que eu fiz muito, são os punhos das máquinas de Imperial. As máquinas de Imperial têm uma maçanetazinha para puxar, não é? E então, houve malta que me pediu com o formato de um trigo, estão a ver, e fiz diferentes cores, e aquilo ficou espetacular para cerveja artesanal. Malta que tem máquinas dessas, aquilo... É um espetáculo, o pessoal olha para aquilo e fica a olhar, onde é que vocês mandaram fazer isto, né? Aquilo fica tudo ali. É incrível o potencial de coisinhas que a gente pode fazer para em 3D. Jogos. Sim, incrível. Para além de jogos. Pois. Claro. Mas dentro do mundo dos jogos de tabuleiro, então, e o que é que tu vias aí nesse modo? Nos jogos temos os dados. Os dados em si? Os dados ficam espetaculares. E ficam equilibrados? Ficam, perfeitamente. Lá está. Tens de ter o cuidado de o enchimento, de ser com aquela medida. A própria impressora tem um dado de calibração. Portanto, ok. Nós, há várias peças que ajudam depois a nós verificarmos se a impressora está bem calibrada ou não. Certo. Está com todas as dimensões corretas. Não é? Eu, por acaso, tenho carradas de dados impressos. Porquê? Porque de vez em quando, até a mudar o PLA, eu vou... Lá está a questão, se a mesa não estiver completamente direita, tu com esse dado consegues logo saber qual é o eixo que está desalinhado. Se é o X, se é o Z, se é o Y. Ok. Vamos com o paquímetro, medimos, e aquilo, o cubo tem que ter 2 cm ou 2,5, conforme o formato do cubo que a gente tenha para calibração. Se ele não tiver aquela medida, tu tens que andar ali a fazer alguns acertozinhos para aquilo ficar perfeito. E depois então é que vais imprimir o teu objeto, que é aquilo que tu queres que vais utilizar, como neste caso os dados, que são de rodar, não é? Portanto, os dados. As moedas, já disse, as moedas de facto são fantásticas. Os meeples, não é? Os meeples personalizados, com 2 cores, com 3 cores. As peças de alguns jogos. E, os insertos. Os insertos fazem-se maravilhas, fazem-se coisas fantásticas. Olha, eu tenho o Gaia Project. A caixa pesa para aí 7 kg já. O jogo é um standard. Mas o insert não é só por si o insert de guardar as peças. É também o potencial de nós pormos o tabuleiro em cima da mesa, vais tirando e ficas logo com o jogo que faz o setup quase completo. Concordo. Por exemplo, o Gloomhaven, o Jaws of the Line. O Gloomhaven Jaws of the Line é difícil de representar aqui, não tanto a ver. Tem caixinhas separadas por cada um dos nossos personagens. Depois tem um conjunto logo feito com os vilões todos. Quando queres jogar, só lá, abres o livro, tiras o teu personagem e o setup fica quase feito. Pões as armadilhas no sítio em vez de estás a usar cartões, por exemplo, as armadilhas, as portas. Há quem olhe para ali, mas este é o Gloomhaven. Eu estou a falar na versão Jaws of the Line. Certo. Olha, o jogo é espetacular, mas não trazia nada daquilo. E foi uma coisa que se foi fazendo, não é? Por exemplo, olha, um jogo que traz muitas miniaturas e que é um jogo giríssimo, que é o Arcadia Quest. Um jogo que traz uma carrada de bonequinhos, mas não tem um fator muito importante, que são as portas. É uma diferença, vocês não imaginam a diferença que é estar a jogar o Arcadia Quest sem as portas e com as portas. É muito diferente. Porque muito sem as portas estamos um bocado ali inóculos. Parece que estamos ali a jogar, estamos a definir aquilo com 4 jogadores, eu acho um jogo excelente. E estamos a jogar, mas andamos a abrir portas, a fechar e a fugir uns dos outros e não sei o quê. Mas por vezes nem temos a noção se a porta está aberta ou se está fechada, porque é só uma simples virar de uma peça de cartão.
Certo. Mas se nós estivermos lá à porta e a porta estiver mesmo com a aba aberta ou fechada, nós sabemos por onde... É completamente diferente. A visão que temos do jogo. Sério, Muito é? fixe. Muito melhor a E experiência. eu também só tive essa noção depois de jogar 2 ou 3 vezes que me apercebi. Isto assim dá outro gozo, tem outra... Muito Epá, bom. e mais um sem fim de coisas, não é? Principalmente os insertos. Não estou a falar só em quadradinhos de encaixar coisas lá dentro, como estão a perceber, não é? Então, são vários tipos de formatos de encaixes que a gente pode ter guardadas as nossas peças. Por acaso pensei que os inserts fossem mais fáceis de fazer naquelas plotters de corte. São umas plotters, no fundo, mas que em vez de imprimirem 3D, metes Corta. material e ele corta. Corta, exatamente, Tem sim. Pensei que os inserts até fossem mais assim, mas nunca tinha pensado em imprimi-los em 3D. Mas realmente deves conseguir fazer umas coisas ainda mais giras, porque consegues fechá-las logo, não é? Não é preciso Claro. vir assemblado. Sim, vai logo a caixinha, podes ou não querer pôr a Uma tampa, tampinha, claro. uma tampinha. Por exemplo, peças hexagonais são muito mais fáceis logo de desenhar e fazer aquele tamanho Yeah. do que às vezes o corte, depois a encaixe com a cola e pá, E coisa ocupa às mais vezes espaço. é um pouco diferente, portanto o potencial é enorme, mas é mesmo enorme. Sim, senhor, sim, senhor. Portanto, os meus jogos pesam todos mais do dobro do que o jogo convencional. É só plástico lá dentro. Ai, muito bom, muito bom. Bruno, acho que estavas a querer dizer alguma coisa depois de interromper, desculpa. Não, eu concordo aqui com o João, e já falei nisso, de um potencial que para mim isto teria muito a ver com os inserts, mas para mim inserts funcionais, não é só o arrumar na caixa, é um bloco que tu possas tirar da caixa e está já arrumado, e isso facilita não só o setup, mas também a arrumação para depois devolver o bloco à caixa. Acho que isso para mim é ótimo porque poupas tempo, as coisas estão organizadas, tu pões, por exemplo, os recursos juntos uns aos outros, metes as cartas noutro sítio, metes os estados noutro sítio, e mesmo visualmente a coisa fica mais fácil de perceber onde é que tu vais buscar o quê. No entanto, a arrumação também é importante, e agora tu estás-me a falar, João, na tampinha, que há a possibilidade de pôr a tampinha. Eu já fiz alguns inserts em capa line que dão algum trabalho, fico muito satisfeito porque fica tudo bonitinho, não sei o quê. Mas depois falta-me sempre essa parte, que é como é que eu ponho aqui uma tampa que Aquilo faça... Não é? Porque não é fácil, e depois tu metes, e eu ponho os meus jogos, arrumo os meus jogos na vertical. O que é que acontece? É muito bonito quando tu pões na caixa, mas quando tu viras e abres a caixa, esquece. O Miguel está a mostrar, vocês não veem, mas está a mostrar os jogos dele arrumados na horizontal. Eu percebo, Precisamente por causa disso, não é? É precisamente Certo. por causa disso, porque se arrumas na vertical, depois tiras a caixa e metade dos componentes estão misturados com os outros componentes e não se percebe nada. E esses Pronto. jogos que eu tenho o insert já passaram para a horizontal enquanto os outros estão na vertical. E isso para mim faz uma confusão. Mas, enfim, mas se eu tivesse essa solução, eu estaria... O João olhou à volta dele e viu os jogos todos dele e estava a pensar: bem, o Miguel aqui em casa vocês não conseguem ver, mas o João à volta dele tem a coleção dele e está espetacular, malta. Vocês estão a ver os jogozinhos todos na vertical. O Miguel está-se a coçar todo agora. Não, reparem, mas é... Pois não é. Eu gosto de ter os meus na horizontal porque tenho o caos controlado. É só isso. E fazes tu muito bem. Não. Olha, mas há aqui mais uma coisa, que é os player boards, sobretudo quando têm os indentes, os relevos. Eu sou muito Eurogamer, jogos com muitos tracks, e quando são jogos tipo Terraforming Mars, em que um simples encosto muda o cubo que estava no 0 para o 10, não é? Eu não gosto muito disso. Se tu puderes ter um relevo, e agora muitos dos jogos, sobretudo as produções que não são tão preguiçosas, digamos assim, já vêm com isso. Mas também reflete-se no preço. Mas isso para mim seria uma das coisas que eu estaria sempre a usar a impressora 3D. É imprimir player boards com... Um exemplo que vem a calhar, de facto, foi um dos componentes mais pedidos que na altura da loucura aí logo do Terraform Mars, que foi esse tal, digamos, board que se acrescenta por cima, e aquilo, cada plaquinha daquelas ficou à volta de 2,70€ cada placa a acrescentar em cima das outras. Eu vendi carradas daquilo. Aquilo é bem grande, não é? Quer dizer, sim. Tens assim uma área de plástico. Não é muito espesso. É um A5 um bocadinho esticado numa das margens. Mas só que é fininho, não é? Sim,
Naturalmente, o objetivo daquilo é só, portanto, aquilo tem 2 membranazinhas para o nosso player board normal caber lá dentro e não se movimentar, e depois os cubinhos encaixam ali e não se deslocam. Isso é ótimo. Estão lá fixos. Não é? E tu disseste-me que eram 2€, não é? Sim. Pois, eu quando pedi aquele orçamento... Eu quando pedi aquele orçamento era 10€ cada um, portanto... Pois, não, pois. 2,70€ já estou a pôr a minha margem de comercialização. Pronto, mas eu acho esse valor super justo. Agora, neste último, no Ares Expedition, quem não tem a versão Kickstarter, também tem esses... Eu tenho para aqui alguns até. Esse ainda fica bem mais barato. E dá bastante jeito também. Uhum. Porque a folha do Ares Expedition, da versão retail, aquilo é uma coisinha assim mole, né? E esse ainda fica melhor com essa camadazinha de plástico por cima, fica bastante jeitoso. Fica até muito interessante. Ótimo. Eu acho que eles fazem de propósito. Se não aprenderam à primeira, não aprenderam à segunda, é porque se calhar é propositado. Não, mas a versão Kickstarter traz o double layer, né? Sim, eu fui pago do Kickstarter por acaso, mas percebo e nunca tinha pensado por acaso nisso, nos player boards serem upgrade, até mesmo componentes para dentro, para o tabuleiro principal, para criar essa espessura, para poder pousar os componentes. É uma boa ideia também. Epá, eu acho que é um mundo... nós por acaso já vamos aqui longos neste episódio, ainda vamos ter que fazer a nossa rúbrica, mas eu só queria só acrescentar que... a sensação que eu sinto daqui, neste momento, é que não é assim tão difícil de entrar e há imensa coisa que se consegue fazer sem grandes necessidades, nem de saber programar, nem de saber modelar para todos os efeitos. Algum do-it-yourself, na realidade até pode ser um projeto de família e pronto, e a pessoa depois ali à volta do Ender e começar a montar, mas no fundo, com o potencial todo que tem, é um projeto, é um projeto contínuo de melhoria. Pareceu-me que é um bocado a partilha que tu, João, estavas a fazer, exatamente, que foste melhorando ao longo dos anos e hoje em dia estás aqui a partilhar com uma paixão enorme uma coisa que tu gostas em cima de outra coisa que também gostas, que é jogos de tabuleiro e esta parte tecnológica, por isso é espetacular. Já agora, um exemplo. Pronto, isto às vezes a gente não tem tempo e as coisas complicam-se e eu estou-me sempre a pedir coisinhas para fazer. Um dos últimos pedidos que me fizeram foi um amigalhaço aí dos jogos de tabuleiro, que é o Daniel, e o que é que ele me pediu? Ele pediu-me um Pitch Car Loop, sabem? O jogo Pitch Car. E ele encontrou no Thingiverse um loop que se podia fazer. E aquilo de facto é espetacular. Só que aquilo demorou 18 horas a fazer. Demorou muito tempo a fazer. Demorei tanto tempo a enviar a encomenda a ele, quando lhe enviei ele já tinha comprado a impressora. Não foi assim. Digamos, foi uma semana. Mas ele foi-me perguntando tanta coisa, enquanto eu pus aquilo a imprimir e afinar e não sei o quê, porque depois aquilo como é um loop, convinha que ficasse bem feitinho, porque calculam que na parte invertida eu tinha que fazer uns suportes. Por mais voltas que a gente dê àquela peça, aquilo é um loop. Portanto, tinha que haver algum sítio onde eu pudesse ter alguns coisinhos de suporte. E eu estive a estudar a peça, fiz alguns exemplos, um draft, ali imprimir só assim para ver onde é que aquilo merecia ser bem apoiado. E depois fiz uma peçazinha como deve ser, e mesmo assim ainda teve que levar ali um toquezinho, mas uma coisa ligeira. E fomos falando. Ele entrou em contato comigo numa quinta-feira, eu tive o fim de semana todo a tentar ajeitar a peça e tal, não sei o quê, segunda, terça, quarta, quando chegou à quinta-feira disse, olha, vou-te enviar a peça e já tenho isto aqui completo. E ele disse assim, olha, sabes uma coisa, já comprei a impressora 3D. Não, mas eu quero a peça que tu fizeste. Porque ele depois descobriu outro loop. Agora já descobri um monte de coisas. Entretanto, encontramos na net muitas coisas para o Pitch Car que podem ser feitas. A partir de agora, todos os circuitos Pitch Car vão passar a ser diferentes, não é? Altamente, que grande partilha, João. Muito obrigado. Porque já é assim mesmo, a gente vai falando nas coisas e lá está. Isto não é complicado. É uma questão de... Incrível. E eu espero que para os nossos ouvintes, antes de passar para a nossa rúbrica, deixem uma mensagem depois. Vão ter com o João Pimentel e deixem-lhe uma mensagem se vocês compraram uma impressora 3D depois de ouvir esta explicação incrível que ele fez aqui. Porque ele há de certeza que vai gostar e nós adorávamos saber isso, confesso. Eu estou convencido, estou vendido. Comprei. Já estou mesmo. Então, olha, se calhar vamos comprar os dois e se comprarmos em bundle, se calhar é mais barato. Pensa nisso. Estás a ver, João? Olha como é que isto começa. Olha, eu tenho... Quem gosta de fazer os diaporamas, naturalmente que há alguns
desses tais ficheiros STL pré-feitos, muito interessantes, cabanas de índios, cowboys, saloons, tudo mais, só que esses normalmente são a pagar. Pá, mas é barato, é €1, €1,30. Quem gosta de Diaporama, compensa-lhe comprar esses STLs já feitos, porque de facto vem com um detalhe incrível, e depois imprime, do que propriamente às vezes estar a inventar com bocadinhos de madeira e tudo mais. Pode de facto decorar, mas até a própria estrutura base vem logo já ali pré-feita. Para Diaporamas, então, é uma loucura. Lembro-me de ir à Espanha e eles estarem lá a jogar, não me recordo o nome do jogo, e o jogo estava completamente modificado só pelo facto de eles terem as casinhas todas feitas, e foi tudo feito em impressora 3D. E eu sei que eu falei com o rapaz que tinha montado o Diaporama e aquilo custou-lhe €6,50, aquelas peças todas. Nem sequer tinha. Foi meio rolo de PLA ou que foi que ele tinha gasto a fazer aquilo. É outra vertente. Quem gosta. Sem dúvida. Espero mesmo que tenhamos conseguido influenciar, ou pelo menos tornar estas coisas mais claras para os nossos ouvintes. E vamos, se calhar, avançar para a nossa rubrica. Havia muito mais pormenores, mas pronto. Pois é. Aqui estamos para a nossa rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que, de alguma forma, está ligado ao tópico de hoje. Por isso, hoje vamos falar não de 3, mas sim de 4 jogos ligados ao tema de 3D printing nos jogos de tabuleiro. Como temos um convidado, vou claro, passar a palavra ao João Pimentel, ao nosso convidado, para abrir aqui a nossa rúbrica de hoje. Que jogo trazes tu para nós hoje, João? Olha, eu trago um jogo que parece ser um pouco fora do meu estilo, mas não é. É um jogo até muito simplista, é uma coisa muito interessante. Chama-se Tuki. O Tuki é um jogo onde nós tiramos uma carta. Essa carta tem uma figura e essa figura é composta por 4 ou 5 peças que nós temos que alinhá-las consoante o que está na carta. No entanto, temos umas peças brancas que são peças comuns e que são de suporte. Normalmente temos uma peça roxa, uma verde, uma castanha. Aparece-nos uma carta que nos coloca aquelas 3 peças de tal maneira encadeadas que nós vamos ter que suportar de alguma maneira. Então temos uns blocos de neve, que é mesmo o que diz no jogo, onde a gente tem que, com essas brancas, arranjar suportes de maneira a que a peça fique tal e qual o que está naquela fotografia. O que é que este jogo tem? É 3D, portanto, é feito com peças 3D. É do Gregors Richman e é editado pela Next Move Games. E estes tipos da Next Move Games, que têm sempre muito cuidado com os jogos, neste aqui não tiveram cuidado no pormenor, porque este jogo é um jogo para de 2 a 4 jogadores, mas só traz peças para 3. Por incrível que pareça, não é? O jogo só traz peça para 3, o que implica que quando estamos a jogar supostamente com os 4 da regra do manual, seria o árbitro, estar a ver se os outros estão a fazer tudo direitinho e se de facto a figura está a jogar. Portanto, indo aqui um pouco na continuação do tópico, o meu jogo do Tuki, da Next Move Games, tem peças para 4. As outras. Não há árbitro. Então eu fui ao pormenor do seguinte: para que as peças de facto ficassem todas iguais, eu não fiz só mais um conjunto de peças, porque senão depois podiam não ter o mesmo peso que as peças que vêm com o jogo. Eu fiz 4 conjuntos de peças para estarmos todos a jogar em pé de igualdade. Muito bem. Olha, é um jogo que é interessantíssimo. Traz 2 níveis de dificuldade. Portanto, um nível de dificuldade é com 3 peças, o outro é com 4 peças. Temos de ter ali uma verdadeira noção de espaço tridimensional mesmo. É muito interessante. E tem muita variabilidade porque nós temos um dado, porque as cartas têm 4 lados, são cartas quadradas, têm 4 lados, onde tem uma figurazinha, uma foca, um golfinho, o que é. Rodamos o dado e consoante o símbolo que sair é a posição em que a gente roda a carta, que é para dar mais variedade ao jogo, não é? Okay, e às vezes aquilo acaba por causar algumas figuras um pouco estranhas que nós temos que andar ali com os blocos de neve a tentar de maneira que aquilo fique tudo de pé. É um jogos de perícia. Jogos de perícia são sempre muito giros. Pronto. E neste caso até é um jogo que speed, não é? Que temos que ter ali o mais rápido ganha. Mas pronto, lá. Olha, grande partilha, João. Muito obrigado, Tuki. Fiquei a aprender e não fazia ideia. Jogar com árbitro, então, não é? Que o pessoal inventa muito para chegar aos 4 jogadores, já percebi. Exatamente. Só traz as muito peças. criativo.
Muito criativos. Bruno, e do teu lado, que jogo traz para nós hoje? Bem, eu tive uma escolha difícil. Eu estava com 3 jogos em mente. Eu vou escolher um, mas acho que seria injusto. E também não vai sobrepor nenhum dos vossos jogos, só para... É uma menção honrosa, que era o Mansions of Madness. Eu não sei se já viram imagens do jogo com componentes 3D e é uma loucura. Há bocadinho o João falou sobre portas. Portas, estantes, paredes. Acho que o jogo fica uma coisa assim, é uma coisa completamente diferente. E o outro era o Dinosaur Island, porque há gente que gosta mesmo de imprimir o tipo de dinossauro, porque é um pouco aleatório aquilo que tu pões nas jaulas e pronto, existe também essa... O Marco está a rir-se porque gosta do jogo, eu também gosto, e eram essas minhas menções honrosas. O jogo que eu escolho é o Agrícola. O Agrícola, que foi publicado em 2007, é do Uwe Rosenberg, e as editoras, pelo menos a original é Lookout Games, em Portugal acho que é Devir, e mais umas 1000 editoras, que o jogo tem tantas editoras que eu já perdi a conta. O jogo é um jogo de alocação de trabalhadores, bem apertadinho, daquele tipo de jogos em que de turno para turno as coisas vão acumulando no tabuleiro central, mas tu não vais lá na altura certa, porque queres que aquilo encha, mas podes chegar lá e já não conseguir chegar lá, ou porque alguém chegou lá primeiro. Portanto, é um jogo muito tenso nesse sentido, até porque a parte, se calhar, mais frustrante é que de turnos em turnos temos que alimentar os nossos trabalhadores. Os nossos trabalhadores são as nossas ações. Começamos com 2, queremos mais trabalhadores, mas quantos mais trabalhadores tivermos, mais temos que alimentar. E é daqueles jogos que chegas ao fim e perdes pontos por isto, perdes pontos por aquilo, perdes pontos por não sei o quê. Portanto, é um jogo que é difícil de entrar e de ser mestre no jogo, de dominar, mas eu acho muita piada ao jogo. Porque é que eu escolho este jogo para esta rúbrica? Eu acho que é daqueles jogos que visualmente, até porque estamos a fazer uma quintinha, o tema é este, estamos a fazer a nossa quinta, poderia ser muito melhor à vista, parecer muito melhor à vista se tivesse alguns componentes 3D. Eu estou a imaginar assim, sem saber se isto já existe ou não, mas as casas que são de madeira, argila e pedra, haver mesmo peças 3D que se colocassem ali no nosso player board e que desse assim aquele aspecto em 3D. Estou, por exemplo, a olhar para as cercas, que são pedaços de madeira, mas que poderiam ser mais verticais, ter mesmo um aspecto de cercas, e sei que também já existem alguns componentes já com upgrade dos animais, mesmo em madeira, mas eu creio que em plástico poderia-se ainda fazer coisas mais giras com as frutas, etc, etc. Eu acho que o jogo visualmente poderia ficar ainda mais interessante. Portanto, Agrícola não é um jogo fácil, não é um jogo que o Miguel goste particularmente, que eu sei, mas é um jogo que eu gosto muito e que eu recomendo. Eu também gosto. Miguel, eu também adoro o Agrícola. Olha, somos 3 contra 1. Hoje, Miguel, estás sozinho. Terraform, Imaz e Agrícola. Paciência. Parece que a malta tirou a tarde. Paciência. Epá, pronto, nem sempre podemos estar de acordo, não é? Pronto, É verdade. É assim. Mas Se jogássemos a 4, serias o árbitro. Fácil. Muito bem. Muito bom. Bem metido. Miguel, depois desta, olha, só podes agora defender. Então, que jogo traz tu para nós hoje? Opa, olha, depois dessa, eu nem sequer trago jogo, vou-me embora, já não estou para isto, não vim para aqui para ser insultado, vamos já, não, estou a brincar. Olá, nós gostamos de ti, Miguel. Nós gostamos de ti. Volta, Miguel, estás perdoado. Então, o jogo que eu trago hoje é um jogo de 2017 e que é o Gloomhaven. Portanto, é um jogo que ninguém conhece, ninguém faz ideia do que é, mas que basicamente... Está no fundo da lista do BGG. Está no fundo da lista do BGG, primeiro, não é? Exatamente. E, portanto, é um jogo do Isaac Childress, publicado pela Cephalofair Games. Basicamente, para quem não sabe, ou para quem já não se lembra, é um dungeon crawler. E porquê que eu trouxe o jogo? Não é pelo jogo em si, é porque eu já o joguei com componentes 3D, com componentes impressos 3D e com portas, com colunas, com baúzinhos, com moedinhas, com tudo e mais alguma coisa em 3D. Eu tenho isso tudo. Lá está. E eu posso-vos garantir, é outra coisa. Aquilo é outra coisa, porque mesmo coisas tão básicas como, então, mas este está em linha de vista daquele ou não? Quer dizer, está lá a coluna, está lá o banco, está lá a mesa, estão lá as coisas e, portanto,
tu consegues muito visualmente e muito diretamente ver se está em linha de vista ou não, ou se consegues atirar para ali ou não, ou se consegues chegar ali ou não. Sim, estão lá as coisas. Nisso estou perfeitamente de acordo aqui com o João, que é muito mais visual ver uma porta que está aberta ou que não está, ou ver uma coluna que está lá, em vez de ter um token, tem uma colunazinha. 3 cm de altura. Não interessa, mas está lá uma colunazinha e, portanto, aquilo percebe-se muito mais facilmente onde é que estão as coisas, quem é que está onde, dá outra piada ao jogo, dá outra forma de jogar o jogo e de ter uma outra percepção mais realista, se quisermos, sobre a coisa. É esta a minha sugestão, ou é este o meu jogo para hoje? Gloomhaven, e eu vou só acrescentar, para quem nunca jogou Gloomhaven passas mesmo muito tempo a imaginar exatamente os cenários das batalhas, porque ele tem muitos cenários em que estás muitos momentos do jogo onde estás efetivamente a fazer uma batalha para tentares avançar na história, e depois é muito visual, é muito imaginativo das personagens, do sítio onde tu estás, e muito envolvente na história. Por isso, se tu não tiveres aquela noção de progresso, realmente, se não tiveres a imaginar com ou sem componentes 3D, de alguma forma tens de estar a visualizar aquilo, porque senão o jogo fica sem nada, não é? Fica seco. E deixa-me só acrescentar também um ponto, que era, quem imprimiu isso tinha também impresso em 3D umas coisas para pôr as cartas dos modificadores de ataque, dos inimigos, dos próprios heróis, etc. Aquilo estava tudo pimped, entre aspas, estava completamente quitado, mas ficava mais simples até de montar, de arrumar, etc. E lá está, e visualmente era outra coisa, porque o próprio jogo ficava mais rápido só por tu conseguires em 2 segundos, tu olhavas para as cartas que estavam em pé, em vez de estarem em cima da mesa, não é? Estavam em pé, estavam num suporte, e tu olhavas para aquilo e percebias imediatamente, ok, há isto, já fizemos isto. Pergunta para queijinho para ti e para o João Pimentel, que já viram ou têm o Gloomhaven assim, que já pesa 10 kg e quase que não cabe dentro da caixa. A caixa fecha depois disso? É outra caixa. Não, é outra caixa. Tu depois pegas noutra caixa que imprimes em 3D, percebes? Imprimes uma caixa ao lado em 3D e depois lá dentro metes os componentes. Eu tenho o Jaws of the Line, não tenho Só tens o Jaws of the Line. Sim, okay. Sim. É que o Gloomhaven, para quem nos está a ouvir, o Gloomhaven já pesa 9.98 ou 9.97 quilos. Pesa quase 10 quilos. E com estes componentes todos... É outra caixa. É outra caixa. Depois imprimes a caixa e depois metes lá as coisas. Muito bom. Sim, senhor. Gloomhaven, grande escolha. Olha, eu trago-vos um jogo que já foi editado em 2004, originalmente, mas depois teve um Kickstarter em 2016, e a versão que eu vos estou a falar vai ser a versão de 2016. Chama-se Santorini, o designer é Gordon Hamilton, foi publicado no Kickstarter pela Roxley Games, se bem que a versão de 2004, que efetivamente foi publicada por ele, o próprio Hamilton. É um jogo que dá de 2 a 4 jogadores, mas eu digo já, aquilo é para se jogar a 2, aquilo a 4, pronto. Não tens o árbitro, mas foi mais ou menos a mesma filosofia de pensamento que eles criaram para dizer que dava para 4 jogadores. São 2 contra 2, tu jogas a 4, mas é 2 contra 2 e não faz sentido nenhum. Porquê é que eu vos trago isto num dia em que estamos a falar de impressão 3D e tudo? Este jogo, na versão original, só para vocês tentarem imaginar, aquilo é um tabuleiro quadrado, pronto, 5x5, quase como se fosse um tabuleiro de xadrez ou assim, não é? Mas só que não tem o xadrezado, é mesmo quadrado por quadrado, com quadrados lá dentro, não é? 5x5, e no jogo original vocês tinham umas pecinhas quadradas também, que ocupavam um desses quadradinhos, e vocês punham umas em cima das outras para marcar a altura do edifício que vocês estão a fazer. E depois uns tinham umas peças cilíndricas, que eram as 2 peças cilíndricas, que é por isso que dá para jogar a 4. Um jogador joga com as 2 da sua equipa, ou então dividem-se e cada um mexe com um deles. Uma estupidez. Mas pronto, tem os 2 cilindros e as 2 pirâmidezinhas. E está feito. Isto é completamente abstrato. Esqueçam lá Santorini, esqueçam lá a cidade e tudo. Depois vem esta malta da Roxley Games, faz um Kickstarter, pega neste jogo em 2016 e decide pegar e dizer assim, olha, vamos pôr uma ilha
que basicamente é uma coisa em plástico impressa de baixo que levanta o tabuleiro. Fica logo já suspenso. Está uma ilha, e está mesmo uma ilha. Pessoal, a sério, vocês pousam na mesa, a porcaria tem um tabuleiro em cartão por baixo que encaixa uma peça de plástico que faz mesmo como se fosse uma montanhazinha, e depois o vosso tabuleiro assenta em cima. Só a versão inicial. Foi só a versão inicial que As fez outras isso. a seguir já não têm a peça de baixo. Não sabia. Só tem mesmo o suportezinho de plástico e a peça de cima, não tem a parte de baixo. Que triste. Pois é. Fica tão mais fixe com a parte de baixo. Pois é. Pois eles reduziram custos. Não sabia. Reduziram custos, porque realmente a parte de baixo só estava lá mesmo, de tipo aquilo passava isso. Eu recomendei muitos amigos a comprar o Santorini e depois chegaram a casa e não era igual ao meu. Ok. Olha, eu tenho então igual ao teu. É o que na caixa diz lá first print, a primeira impressão do jogo cá atrás no cantinho, diz, essas vão completo, todos os outros já não têm a parte de baixo. Ok. Mas então pronto, olha, não sabia porque eu só vi a minha e acho isto incrível, porque pousas em cima de um bocado de cartão, um bocado de plástico e levas ao centro do tabuleiro que é onde tu jogas. Fica logo lindo. E depois, as pecinhas, em vez de serem coisinhas, bocadinhos de madeira quadrados, não são mesmo o primeiro andar com a portinha e tudo do prédio, depois o segundo andar, no fundo, a construir por cima, e depois ainda conseguem pôr uma cúpulazinha que não tenha tampinha, para depois vocês porem a domezinha redonda, que ainda por cima todo aquilo é branquinho, tal como as casas de Santorini, mas depois a cúpulazinha que fecha em cima é azulinha, e fica espetáculo. O jogo, ao fim de algum tempo, já está todo composto, é lindo, e são tudo, vocês abrem o jogo, literalmente, o jogo são as peças de plástico, não tem mais nada, é esta coisa, pronto, do tabuleiro, que eu vos acabei de explicar, mas não, aquilo depois tem umas cartas que têm os superpoderes para poder criar assim, para o jogo ser diferente cada vez que vocês jogam, mas o jogo base só tem estas peças e joga-se só com isto. É lindo, pode ser todo impresso. Se vocês eu consigo imaginar mesmo bem, ele já está muito bem impresso, ok, os componentes têm muita qualidade, mas eu consigo imaginar na boa, vocês querem ter outras casas com uns efeitos diferentes e tudo, e imprimirem as vossas peças, aquilo dá logo outra dinâmica, parece um jogo diferente. O João estava-vos a partilhar que já sem a parte de baixo eu já me estava a queixar, imaginem, e é só a parte que segura o tabuleiro na mesa, que não tem nada a ver, não contribui nada para o jogo. O jogo é muito bem feito e é uma evolução incrível da versão original, completamente abstrata, para vocês materializarem isto na mesma mecânica, com as mesmas ideias, mas com peças 3D. Por isso é o meu exemplo para vocês, é o Santorini. E é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Nós estamos muito curiosos. Quem é que também imprime componentes de jogos de tabuleiro? Se calhar até vos desafio. Mostrem-nos o que é que já imprimiram, o que é que já fizeram vocês mesmos para os vossos jogos. Tirem umas fotografias, deixem nos comentários, usem a hashtag DICE Podcast, vão ao nosso Facebook ou ao Instagram, partilhem connosco, a gente todos gostávamos de ver. Acho que o João também vai gostar de ouvir esses comentários. E já vos deixei o desafio. Se por acaso depois, durante este podcast ou depois deste podcast, encomendaram uma vossa impressora 3D como eu e o Miquel e o Bruno estávamos aqui a falar, então pronto, também partilhem isso, nós gostávamos de ouvir. Participem, ajudem-nos a continuar a crescer esta conversa e a passá-la para lá só do podcast. Podem também usar o e-mail podcast@dicecultural.org para nos fazerem chegar ideias, feedback, comentários, estão à vontade. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perder nenhum episódio. E se gostaram mesmo muito do episódio, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e família para nos ajudarem a chegar até eles. Tenho que começar por agradecer mesmo ao nosso ilustre convidado, ao João Pimentel. Foi incrível. Fartei-me de aprender hoje. De certeza que os nossos ouvintes também, João. Muito, muito obrigado pela tua boa disposição, partilha e todo este conhecimento que tu acabaste de deixar aqui. Muito, muito obrigado pela tua participação. De nada, disponham. Quando quiserem. Espetacular. Olha, e tu que estás a nos ouvir, se ainda não segues o canal do João Pimentel, então o que é que estás à espera? É só clicares aqui no link que está na descrição e ires ao canal, é a tua vez e de certeza, garanto-te, não te vais arrepender. Bruno e Miguel, muito obrigado mais uma vez a ambos. Foi uma conversa ultra agradável. Gosto sempre de fazer este podcast convosco, malta. Obrigado, Marco, e obrigado, João, pelo teu contributo. Obrigado. Eu fartei-me de aprender. Obrigadíssimo, João, a sério. Fartei-me de aprender, por isso, olha, muito obrigado. Eu só tenho a acrescentar que foi, sem dúvida, um episódio com muita profundidade. Se não entenderam, é questão do 3D, não é? Tem a profundidade. Eu explico.
Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito conteúdo escrito e em vídeo. Podem seguir-nos a partir do nosso site dicecultural.org. Tem os links para tudo, para o Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e, claro, também para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo escrito. E, novamente, lembro que o Dice Top está no ar. Segue o link também na descrição para vocês darem uma vista de olhos. Vocês também vão adorar esse novo conteúdo que nós também estamos a fazer para vocês. Todas as sextas, não se esqueçam, Discord da Dice Cultural, jogatana, para acabarmos a semana em beleza. Por isso, juntem-se, tem o link também aqui na descrição do podcast. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre as grandes convenções internacionais de jogos de tabuleiro, por isso vocês não vão querer perder o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas, um grande abraço, malta, e até ao próximo episódio. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, malta.